Aula 213. Guilherme de Almeida pede passagem. Ouça, de Guilherme de Almeida. Cuidado! Ó namorados que passais sonhando, quando voga no céu a lua cheia, que andais traçando corações na areia e corações nos peitos apagando. Desperta os ninhos vosso passo, e quando pelas bocas em flor o amor chiureia, nem sei se o vosso beijo que gorjeia ou são as aves que se estão beijando. Mas cuidado! Não vá vossa alegria afligir tanta gente que seria feliz sem nunca vos ouvir nem ver. Poupai a ingenuidade delicada dos que amaram sem nunca dizer nada, dos que foram amados sem saber. Guilherme de Almeida nasceu em Campinas em 1890 e faleceu em São Paulo em 1969, 11 de julho de 69. Passou a infância na cidade de Araras, fez o curso de Direito na faculdade em São Paulo, foi redator do jornal O Estadão, o Estado de São Paulo, por muito tempo. Foi secretário do Colégio Anchieta, aqui em São Paulo. Participou ativamente e como soldado da Revolução Constitucionalista de 1932. Escreveu poesias para os revolucionários de 32. Escreveu poesia para os lutadores brasileiros na Segunda Guerra Mundial, escreveu poesia para a Fundação de Brasília. Foi um homem engajado às letras. Ele foi tudo. Ele foi advogado, participou da Academia Paulista de Letras, participou da Academia Brasileira de Letras, orador, jornalista, escritor e, principalmente, poeta. O vídeo demonstra bem a poesia que eu escolhi como abertura. Uma abertura, cuidado, cuidado. Ó namorados que passais sonhando quando voga no céu a lua cheia. Bonita essa imagem, quando voga no céu a lua cheia, vogar é navegar. Então, quando navega no céu, a lua cheia. Ó namorados que passais sonhando quando voga no céu a lua cheia, que andais traçando corações na areia e corações nos peitos apagando. É o namorado. É o namorado que traça corações na areia. É o namorado que os corações e que apaga os corações no peito. Cuidado. Ele diz: ó namorados que passais sonhando, desperta os ninhos vosso passo. Ou seja, vosso passo desperta os ninhos. E esse ninhos aí está no sentido do aconchego amoroso, o recontro amoroso, o recanto amoroso. Então, o sujeito do verbo despertar é vosso passo. Vosso passo desperta os ninhos, os passarinhos que estão nos ninhos.
E os passarinhos que estão nos ninhos amando são os namorados, por metáfora. Sempre quando há uma referência a uma palavra do texto e que eu percebo que na verdade é a outra palavra e não aquela, eu chamo isso de hipálage. Hipálage é uma figura bonita de linguagem. É evidente que os passarinhos, os ninhos, é o aconchego dos namorados. A referência a ninhos é falsa, é poética. Hipálage. A janela espia os namorados. Hipálage. Além de ser uma prosopopeia, se você quiser, porque a janela não espia, personificação, mas quem está espiando é uma outra pessoa, não é a janela. Isso é hipálage. Então, olha que o texto todo é de hipálage. Ele está pedindo, então, cautela. Ele está pedindo, então, cuidado. E quando pelas bocas em flor o amor chiureia, palpita, tagarela é melhor. O pássaro pipila, tagarela. Então, e quando pelas bocas em flor o amor chiureia, nem sei se o vosso beijo que gorjeia, ou seja, gorjear, soltar sons agradáveis, trilar, trinar, ou são as aves que se estão beijando. Olha aí, hipálage. Nem sei se o vosso beijo que gorjeia, ou são as aves que se estão beijando. Na verdade, não sei se o vosso beijo, e aqui embaixo, no verso que segue, não sei se estão beijando, porque quem gorjeia são as aves. Então, rigorosamente, as aves é que gorjeiam. E o vosso beijo é que estão beijando. Hipálage. Mais cuidado. Não vá a vossa alegria afligir tanta gente que seria feliz sem nunca vos ouvir nem ver. Poupai a ingenuidade delicada dos que... de quem? Daqueles que amaram sem nunca dizer nada, dos que foram amados sem saber. O verbo afligir, que se encontra aí no primeiro terceto, é causar aflição. Afligir, mais cuidado. Não vá a vossa alegria afligir tanta gente, ou seja, causar aflição a tanta gente que seria feliz sem nunca vos ouvir nem ver. Cuidado. Sem dúvida, Guilherme de Almeida leu um poema de Olavo Bilac, leu e fez o dele. Há um tema em Bilac que é o mesmo. Cuidado. Cuidado, virgens mortas, cuidado. Vamos ler o poema de Bilac. O que o Guilherme de Almeida está dizendo? A cautela, né? O barulho, com cautela. Os beijos, os abraços, com cautela. Pode agredir aqueles que nunca amaram. Bilac. Virgens mortas. É o mesmo tema. Quando uma virgem morre, uma estrela aparece nova no velho engaste azul do firmamento. E a alma da que morreu, de momento em momento, na luz da que nasceu, palpita e resplandece. Ó vós, que no silêncio e no recolhimento do campo conversais a sós quando anoitece, cuidado! O que dizeis como um rumor de prece vai sussurrar no céu levado pelo vento? Namorados, que andais com a boca transbordando de beijos, perturbando o campo sossegado e o casto coração das flores inflamando,
Piedade. Elas veem tudo entre as moitas escuras. Piedade. Esse impudor ofende o olhar gelado das que viveram sós, das que morreram puras. Solução dos exercícios que nós propusemos à aula passada. A aula passada, nós propusemos a leitura do Lamento do Oficial ao Seu Cavalo Morto, de Cecília Meirelles, e A Guerra, do padre Antônio Vieira. Eu tenho certeza que vocês acertaram quase tudo, são 20 questões. Acertaram tudo. Vai aprimorando, vai aprimorando. Há um valor muito grande a ler um texto e interpretar um texto. Um grande valor. Você interpreta a vida, a vida. A comunicação é a única diferenciação do homem e do animal. Enquanto mais termos, mais palavras você conhece, mais estruturas sintáticas você conhece, maior é a amplitude do seu conhecimento, a maior amplitude da sua capacidade de entender, de perceber, de sentir, de viver. Faça os exercícios. Eu sentei, peguei 2 textos e propus 100 proposições. Cada questão tem 5 proposições, 20 questões, 100 preposições. Para que você pensasse em casa, raciocinasse em casa. E eu ganho muito com isso. Eu ganho o seu crescimento. Faça o exercício. Resposta aos exercícios da aula passada. A. Responda as questões 1, 10, 13 e 15. B. 4, 5, 7 e 11. C. 8, 9, 19 e 20. D de dado. 2, meia dúzia, 16 e 12. E de elefante. 3, 14, 17 e 18. A resposta está dada. Se você não acertou 20, certamente acertou 80%. 16 questões, tenho certeza. Outra poesia de Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas brasileiros. Simplicidade, felicidade. Simplicidade, simplicidade. Ser como as rosas, o céu sem fim, a árvore, o rio. Por que não há de ser toda a gente também assim? Ser como as rosas, bocas vermelhas, que não disseram nunca a ninguém que tem perfumes, mas as abelhas e os homens sabem o que elas têm. Ser como o espaço, que é azul de longe, de perto é nada, mas quem o vê, árvores, aves, olhos de monge, busca-o sem mesmo saber porquê. Ser como o rio, cheio de graça, que move o moinho, dá vida ao lar, fecunda a terra e rindo passa despretensioso sempre a cantar. Simplicidade, felicidade. O poema está no vídeo. Acompanhem comigo. Na primeira quadra, no primeiro quarteto, o poeta já anuncia o que ele vai falar em todo o soneto. Ele anuncia simplicidade, simplicidade, ser como as rosas, primeiro rosas, depois céu sem fim, depois árvore, rio. E aí ele desenvolve o seu poema com base naquilo que anunciou. O primeiro, ser como as rosas. Então já começa o segundo quarteto. Ser como as rosas, bocas vermelhas que não disseram nunca a ninguém que tem perfumes.
Bonito, hein? As rosas, bocas vermelhas que não disseram nunca a ninguém que têm perfumes. Lembra de Vinícius de Moraes? O homem que diz, sou, não é, porque quem é mesmo não diz. É isso que está escrito aqui. Isso são as rosas. Mas as abelhas e os homens sabem o que elas têm. Terceiros sabem o que elas têm. Depois das rosas, ele fala do céu sem fim, lá em cima, no primeiro quarteto. Então ele retoma, agora, numa outra quadra, uma terceira quadra, ser como o espaço, que é o céu sem fim. O espaço que é azul de longe, de perto é nada. Mas quem o vê, árvores, aves, olhos de monge, busca-o sem mesmo saber por quê. Olhos de monge é uma planta medicinal, orelha de monge, óleo de monge, planta com a qual se faz chá. E lá em cima ele fala do rio, ser como o rio, cheio de graça, que move moinho da vida ao lar, fecunda a terra e rindo passa, despretensioso, sempre a cantar. Simplicidade, felicidade. Se o título do poema é Simplicidade, Felicidade, a felicidade está em ser simples. Não é o único que cuidou desse tema. Raul de Leone, que eu cito no meu livro de literatura. Basta saberes que és feliz, e então já o serás na verdade muito menos. Na árvore amarga da meditação, a sombra é triste e os frutos têm venenos. Se és feliz e o não sabes, tens na mão a mais bem entre os mais bens terrenos. Chegaste à suprema aspiração que deslumbra os filósofos serenos. Felicidade, sombra que só vejo longe do pensamento e do desejo, surdinando harmonias e sorrindo, nessa tranquilidade distraída que as almas simples sentem pela vida, sem mesmo perceber que estão sentindo. É o mesmo tema, Raul de Leone. Dor oculta. Quando uma nuvem nômade destila gotas, roçando a crista azul da serra, umas brincam na relva, outras tranquila, serenamente entranham-se na terra. E a gente fala da gotinha que erra de folha em folha e trêmula cintila, mas nem se lembra da que o solo encerra, da que ficou no coração da argila. Quanta gente que zomba do desgosto mudo, da angústia que não molha o rosto e que não tomba em gotas pelo chão. Havia de chorar se adivinhasse que há lágrimas que correm pela face e há outras que rolam pelo coração. Intertextualidade. Com o soneto de Guilherme de Almeida, vou fazer uma intertextualidade. Vou apanhar um poema de Teixeira de Pascoais. Esse poema eu apanhei de um livro de Antônio Afonso Borregana, do Texto Editora Limitada. E também tirei de lá algumas informações. Poema muito bonito, Terra Proibida. O tema é igual ao que nós vimos agora de Guilherme de Almeida. Na terra, uma semente pequenina abre ao sol em sorrisos de ventura
e o rubro raio aceso que fulmina rasga o seio da nuvem que é ternura. Ao longo da erme pálida colina, um doce fio de água anda à procura de alguma rosa angélica e divina, abandonada e morta de secura. Meu forte coração também nasceu para criar, cantando um novo céu. Ninguém lhe entende a mística harmonia. Lembra, remota, estrela desmaiada, que mal se vê na abóboda azulada, mas para outro mundo é grande dia. Nos dois primeiros quartetos, ele menciona duas poderosas forças da vida, da natureza. O sol, no primeiro quarteto, e a água, no segundo quarteto. Percebeu? Força de criação, de criatividade. E na segunda parte, nos tercetos, ele se refere a algo que vai acontecer. Embora ainda ninguém avalie a sua harmonia, vai surgir um grande dia com um novo céu. O que é esse grande dia? É a criação poética. Então ele associa a terra, que é o ambiente da criação, e a água, que é a força motora da criação, com a poesia. Nos tercetos é a força do coração. É a força do coração igual à força da terra e à força da gota d'água. Tudo é comparação. O que se passa no mundo vegetal e no mundo poético. Assim como o sol e a água tudo renovam na natureza, assim também o forte coração do poeta nasceu para criar um novo céu. Nota-se que a obra criada pelo poeta, Um Novo Céu, tal qual a obra operada pela natureza, é ditada pelo destino. Meu coração também nasceu para criar. Ele foi predestinado. O poeta sabe, veja o texto, que seu coração criador de um novo céu, isto é, a sua poesia ainda não compreendida, ninguém lhe entende a mística harmonia. O conteúdo desse verso é explicado por esse outro. Lembra remota estrela desmaiada. A estrela está desmaiada, mas para outras gentes, em outro lugar do planeta, é um outro mundo, é um grande dia. Ela ressurge grandiosa. Meu forte coração também nasceu para criar. Por quê? Inteligência, vontade, energia, gênio. Lembra a remota estrela desmaiada que mal se vê na abóbada azulada, mas para outro mundo é grande dia. Para um outro mundo, o mundo do sonho, da grande poesia em que o sujeito lírico se situa. Esse novo céu será grande dia, isto é, um acontecimento inovidável. O soneto é complexo. Eu vou ler outra vez o soneto com cautela. Você observe a leitura que o professor faz. Na terra, uma semente pequenina abre ao sol em sorrisos de ventura, de verdura, e o rubro raio aceso que fulmina rasga o seio da nuvem, que é ternura. Isso, o sol. Depois ele diz, ao longo da erma e pálida colina, um doce fio de água, agora é água, sol e água, anda à procura de alguma rosa angélica e divina, abandonada e morta de secura. Isso é a natureza. Agora ele volta para a criação poética. Meu forte coração também nasceu para criar, como o sol e a água, cantando um novo céu. Ninguém lhe entende a mística harmonia. Lembra, remota estrela desmaiada. Os meus versos hoje
hoje que crio, lembra remota estrela desmaiada. Ninguém vê uma estrela desmaiada e que já clareou o sol e ela desapareceu. Ninguém lembra de uma estrela que desmaiou, que mal se vê na abóbada azulada, como meus poemas de hoje. Mas para outro mundo é um grande dia e os meus poemas serão um grande dia para outra gente. Bonito poema de Teixeira de Pascoais, português. A um poeta, Guilherme de Almeida. Poeta da rua, vais, e à tua frente teus sonhos, tuas ilusões douradas vão como as folhas mortas, tristemente sobre o dorso veloz das enxurradas. Quando sobe redonda e transparente a lua subterrânea das baladas, tua sombra te segue mudamente, conspirando contigo nas calçadas. Se erguendo os braços, o teu vulto atira um gesto à glória na ânsia de alcançá-la, teu corpo toma a forma de uma lira. Se a glória desce e bêbado de luz, abre os braços na ânsia de abraçá-la, teu corpo toma a forma de uma cruz. Faz um elogio, o poeta, a todos os cantores da noite, a todos os homens que na noite fizeram uma canção à namorada, a todos aqueles que em noite de lua cheia cantaram, fazendo a sua alvorada à namorada. O canto dos jovens daquela época. No final, se erguendo os braços, o teu vulto atira um gesto à glória, na ânsia de alcançá-la, teu corpo toma a forma de uma lira. Caberia aqui a conjunção mas, que ele não colocou. Mas, se a glória desce e bêbado de luz abres os braços na ânsia de abraçá-la, teu corpo toma a forma de uma cruz. É um martírio. Sobre a pureza, perceba a beleza desse poema curto de Guilherme de Almeida. 2 quadras. Se, como espelho calmo e indiferente, que refletindo o lodo e a flor, é sempre o mesmo, inalteravelmente. Se pura, disse-me o Senhor. Mas se eu dissesse ao meu espelho um dia, se sempre puro, ao dizer tal, meu hálito de fogo embaçaria a superfície do cristal. O texto está no vídeo. É interessante aqui, além da beleza da mensagem, perceber o imperativo do verbo ser. O verbo ser é o único verbo irregular para a formação do imperativo. O imperativo afirmativo, você retira o tu e o vós do presente do indicativo sem a letra S. Tu e vós, sempre. Amar, ama tu, amai vós. Tira a letra S. Partir, eu parto, tu partes, então parte tu, parti vós. Ler, eu leio, tu lês, lê tu. Lê de vós. A única exceção vai ser o verbo ser. Então, vamos voltar. O imperativo afirmativo, eu tiro tu e o vós do presente no indicativo sem a letra S. Todas as outras formas do imperativo, o imperativo negativo e as outras pessoas do afirmativo, eu busco no presente do subjuntivo. É fácil. Então, observa. Se eu disser
partir no imperativo negativo, eu vou buscar lá no presente subjuntivo. Que eu parta, que tu partas, que ele parta. Não partas tu, não parta você, não partamos nós, não partais vós, não partam vocês. Afirmativo, parte tu, parta você. Partamos nós, parti vós, partam vocês. Só é o tu e o vós que vem do presente do indicativo sem a letra S. Do presente do indicativo sem a letra S. É o imperativo afirmativo. O verbo ser é a única exceção. O negativo, normal. Não sejas tu, não seja você, não sejamos nós, não sejais vós, não sejam vocês. Afirmativo, se tu, seja você. Sejamos nós, sede vós, sejam vocês. É que o presente do indicativo do verbo ser, eu sou, tu és. Então não é tu. Nós somos, vós sois. Então não é soi tu. É se tu, sede vós. Ser como o espelho. E se fosse negação, não sejas como o espelho. Negação. E o texto, em última análise, é muito bonito. É poético. É para nós uma lição também. Bailado russo. O peão. Guilherme de Almeida. A mão firme e ligeira puxou com força a fieira e o peão fez uma elipse tonta no ar e fincou a ponta no chão. É um peão com 7 listas de cores imprevistas, porém, nas suas voltas doidas, não mostra as cores todas que tem. Fica todo cinzento no ardente movimento e até parece estar parado, teso, paralisado, de pé. Mas gira, até que aos poucos, em turvelins tão loucos assim, já tonto, bomboleia e bombo cambaleia, enfim tomba. E como uma cobra corre, mole e desdobra, então, em parábolas lentas, 7 cores violentas, no chão. Fez uma elipse tonta no ar. Elipse. Vamos recordar a aula do primeiro colegial? O que é uma elipse? Elipse é uma curva. É uma curva fechada em que é constante a soma das distâncias de cada um dos seus pontos a 2 pontos fixos chamados focos. Mas como o poeta qualifica tonta a elipse, podemos interpretar o quê? Por que diz que a elipse é tonta? Interpreto de que maneira? Bom, é tonta porque descreve um círculo irregular. Por isso que ela é tonta. Aqui ele diz, no ar fez uma elipse tonta, porém no chão seu movimento é o quê? É regular e colorido. Qual é o melhor sentido para doudas ou doidas, em suas voltas doidas? Qual é o melhor sentido? Voltas doidas, extravagantes, tá bom? Voltas extravagantes, sem controle. Algumas palavras que eu destaco no texto, ele revela a velocidade do peão. A velocidade. Quando ele diz teso, quando ele diz parado, o peão está parado, a velocidade é tanta que parece que está parado. Cinzento. É tudo que produz movimento nós chamamos de força. No poema, qual é a força? Está onde? Na mão da criança que joga o peão. E a energia, o que é? É o produto do movimento. Qual é a energia no texto? O peão. Exercício para a próxima aula. Vocês vão interpretar os garços olhos em que o amor brincava, de bocage. De bocage. Eu vou ler o texto que de tempo de ele ficar exposto no vídeo, para que você possa então bloquear e copiar e ler
o soneto e poder meditar sobre ele. Os garços olhos em que o amor brincava, os rubros lábios em que o amor se ria, as longas tranças de que o amor pendia, as lindas faces onde o amor brilhava, as melindrosas mãos que amor beijava, os níveos braços onde o amor dormia, foram dados, Armânia, à terra fria pelo fatal poder que a tudo agrava. Seguiu-te, amor, ao tácito jazigo. Entre as irmãs, cobertas de amargura, e o que eu faço? Ai de mim, como os não sigo? Que há no mundo que ver, se a formosura, se amor, se as graças, se o prazer contigo jazem no eterno horror da sepultura. Bocage, eu tirei este poema do livro O Texto em Análise, de Antônio Afonso Borregana, da Texto Editora, da página 41, 42 e 43, e baseado nas informações também que o texto me forneceu, eu elaborei algumas perguntas com base nessas informações. Mas são 20 perguntas que eu faço baseado nesse soneto que acabamos de ler. 20 perguntas. Faça, você vai perceber que gradativamente vai melhorando sua redação, seu conhecimento, sua cultura. Um desfecho de Guilherme de Almeida para terminar. Um desfecho. O estrangeiro, que a gente encontra às vezes no fundo de um espelho. Olha o título. O estrangeiro, que a gente encontra às vezes no fundo de um espelho. Quem és tu? Se eu soubesse, não diria. De onde vens? De um país que não tem nome. Quando chegaste? Certa noite, um dia. Sozinho? Minha sombra acompanhou-me. Que trazes? A esperança de um jamais. Vieste lembrar ou esquecer aqui. Lembrar o quê? Já não me lembro mais. Viesse esquecer o quê? Já me esqueci. A minha pátria é a língua portuguesa. Esse finzinho bonito, gostou do final, né? Bonito, hein? Bonito, né? Fica culto, não fica?